Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma tarde do segundo ciclo internacional de palestras, organizado pelo Museu Arquidiocesano de Arte Sacra e pelo projeto de extensão Igrejas Históricas no Rio de Janeiro. Eu sou professora Márcia Valéria Rosa, da Unirio, de História da Arte, coordenadora do projeto de extensão. Estamos no período remoto e ainda fazendo apenas o trabalho pelas redes sociais e, ao mesmo tempo, organizando esse belo evento acadêmico que tem reunido excelentes profissionais, pesquisadores e especialistas no que tange a arte sacra no Brasil. Sejam muito bem-vindos, todos vocês. Passo a palavra agora à museóloga Fátima Caraza, que vai fazer a saudação e seguimos o nosso trabalho de hoje. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer novamente estar aqui, em nome do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro e toda a sua equipe, agradecendo aos palestrantes, a doutora Renata, a doutora Nancy. Eu gostaria de chamar como moderador o professor Dr. Percival Tirapelli. Ele é professor titular do Instituto de Artes da Unesp, Universidade Estadual Paulista, mestre e doutor pela Escola de Comunicações e Artes da USP, bacharel e licenciado em Desenho e Plástica e Educação Artística pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo. E muito prazer em tê-lo de novo aqui, professor. Boa tarde. Boa tarde, sou eu que agradeço, a Fátima, a Márcia, também o Elias, e que já foi com grande satisfação que eu já participei junto com vocês nessas tardes culturais maravilhosas, e hoje tenho o prazer de ser o moderador de um tema que é fantástico, porque hoje vamos ter a pintura e a escultura colonial, arte em diálogo. E vamos ter duas pesquisadoras que vão unir aí o norte ao sudeste, mas não é só geograficamente, não. Vai ser de uma maneira muito especial que vamos ver principalmente com Nancy, a gênese praticamente da escultura brasileira no Rio de Janeiro, né? A parte ainda dos franciscanos barristas, né? E a Renata vai desvendar mistérios jesuíticos das pinturas, né, de lá de Belém do Pará e, lógico, vai dar uma passada na Bahia. Não se fala de arte colonial sem falar da Bahia também, né? Bem, são duas personalidades, todo mundo conhece, mas vão aqui alguns locais por onde passaram e estudaram, né? A Renata nasceu lá em Belém do Pará, e ela estudou hoje ela é professora de História da Arte e da Arquitetura na FAU-USP. Mas para chegar até lá, né, depois que durante o doutorado dela da FAU, com bolsa, ela foi estudar em Nápoles, né, e depois também fez estágio na Universidade Pablo Olavide de Sevilha. E depois dois pós-doc na Pontifícia Universidade Gregoriana, que também lá esteve, e na escola também Normale Superiore de Pisa. E o outro pós-doc na Unicamp, volta a Roma,
e depois também no MAI de São Paulo. Também participa do projeto da Universidade de León, de Buenos Aires e do Instituto de Estudos Avançados da USP. Coordena o projeto Jovem Pesquisa da FAPESP, o Barroco Cifrado, localizado na FAO, juntamente com o Luciano, e também o grupo Abya Yala, da FAO, e Ásia Global, também da FAO. Vejam que é um currículo que vai longe, e ela vai falar também dessa pintura que vem de longe, que eu sou apaixonado pelas pinturas da sacristia do Seminário de Belém, lá em Cachoeira. O título é muito longo, ela coloca, e a gente lê. Não é melhor assim? Bem, agora, a Nancy mandou um currículo muito pequenininho, que não é verdadeiro, porque ela é muito mais do que isso que ela pediu para se colocar aqui, né? Doutora em mestre em História de Crítica da Arte pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em História da Arte e Arquitetura Brasileira pela Pontifícia Universidade Católica também do Rio, lógico, nasceu no Rio de Janeiro, carioca da Gema, e algo importantíssimo, eu acho que dentro do currículo das duas, não era nem hora de se falar agora, mas o que elas produzem, o que elas divulgam, e isso que é o principal. Foi diretora do Departamento de Apoio do Projeto de Preservação Cultural do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, do INEPAC. Só isso já com um trabalho fantástico sobre o levantamento dos bens móveis, né? E é vinculada ao Centro de Educação e Tecnologia, o Centro Federal de Educação Tecnológica, também do Rio, e também professora de pós-graduação das relações étnico e raciais do curso técnico em Guia de Turismo Regional e Educação Artística. Esse ponto é importantíssimo, mostrar, falar, para que um guia possa satisfazer depois, não a curiosidade, mas satisfazer o saber daqueles que vão olhar as obras e não ficar falando coisas que inventam da cabeça, né? Então, isso é a área de atuação, diversidade cultural, relações étnico-raciais e arte colonial fluminense. Mas, hoje, ela vai desvendar alguns mistérios, como é que nasceram as primeiras esculturas em barro do Brasil e como que isso, inclusive, passa para outros estados, sai do Rio de Janeiro, né? E só puxando um pouco a sardinha para o lado de São Paulo, essa produção do Rio de Janeiro vai para a antiga província de São Paulo, ou, se quiser ainda, a capitania de São Vicente, né? Passando por diversos portos, como São Sebastião, Ubatuba, Santos, e essas coisas, essas obras chegam até a capital, São Paulo, a pequenina vila do Piratininga. Portanto, vocês estão aí com uma sorte total de ouvir duas especialistas que batalham, que fazem e que divulgam. Então, Renata, é com você toda a responsabilidade.
Nossa, muito obrigada. É uma responsabilidade mesmo muito grande estar aqui diante de tantas pessoas que eu admiro, algumas que eu ainda não conhecia, então um prazer enorme. Muito obrigada pelo convite, fico muito honrada, fico muito feliz de passar essa tarde com vocês, de sábado. Espero, né, que vocês, que seja só a primeira de muitas, que a gente possa, né, fazer esse diálogo, essas trocas, esses intercâmbios, que para mim, para todos nós que estudamos, estamos aí, como disse o Percival, nessa batalha pelo conhecimento, que possa ser o primeiro encontro, que possamos também reunir um dia em São Paulo, fazer coisas juntos, isso é muito importante. Então, já tinha ouvido falar, o Luciano já tinha participado com vocês, eu tinha assistido nos bastidores, vejo muitos amigos e pessoas muito importantes nesse processo. Não vou citar todos, mas eu queria citar, claro, o Percival, né, e a Laura, que tem me apoiado sempre, o Flavinho, que é um parceiro jesuítico aí nas jornadas pelo mundo, Moza e Miriam também, né, que sobrevivemos, né, a vários congressos, a vários nervosos juntos, né, então uma honra para mim estar aqui, muito obrigada, Márcia, Elias, Maria de Fátima, Marli, Fernando, e parabéns por essa iniciativa, de que já é de enorme sucesso. Então, um prazer enorme. Eu vou aqui, Márcia, Marli, Maria, começar a apresentar, e claro, um prazer enorme também conhecer a professora Nancy, e dividir com ela essa responsabilidade essa tarde. Muito prazer, Nancy, também. Igualmente, Uma Renata. honra para mim. Vou aprender muito hoje, é isso que eu espero. Mostrar um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo. Também não é um trabalho sozinha, como se o festival faz parte de um projeto, né? Vou mostrar para vocês agora. Posso abrir aqui a apresentação. Vamos ver se vai dar certo tudo isso. Estão vendo? Agora tem que colocar em tela cheia, isso. Ótimo, obrigada. Obrigada a todos. Então, como o Percival comentou, o meu título, bastante grande, começou assim: Pinturas Cifradas, Teto de Sacristias Jesuíticas na América Portuguesa. Vi que não daria conta em 40, 50 minutos, resolvi, né, focar nesses dois exemplos, os tetos da igreja jesuíticas de Belém do Grão-Pará e de Belém da Cachoeira. Eu organizei a minha apresentação a partir, né, dos temas que nós temos tratado durante o projeto Jovem Pesquisador Barroco Cifrado, que parte dessa ideia do barroco global. E eu coloquei aqui uma citação, né, da professora Claire Farago, da Universidade do Colorado, né, para repensar esse barroco, repensar e talvez ultrapassar a noção convencional de barroco à luz da história global, dos intercâmbios culturais e da circulação de objetos, compreendendo as mudanças determinadas nos diversos sistemas pela transculturação. E aí, essa palavrinha, né, transculturação, que está aqui nessa pequena lista que eu fiz, né, são termos que têm frequentado bastante, né, a história da arte global, né, nossos encontros sobre arte latino-americana. Então aqui tem uma série, né, mestiçagens, traduções, mediações, intercâmbios, hibridismos e por aí, apagamentos, invisibilidades, são termos, são problemas que estão sendo colocados a partir dessa, falando aqui em espanhol, mirada, né, ao local, ao global, mas sem perder as manifestações locais. Então, você tem um olhar para esse universo, mas também, né, e isso é a grande dificuldade, né, tem
se concentra, né, no que, na história, na geografia, na presença de diversas culturas localmente. Então, você tem que mergulhar muito nessa história e, ao mesmo tempo, olhar essa história global, né? E essa história global te coloca também muitos desafios. Então, além daqueles que a gente já estava mais habituado, né, de ver as questões de circulação de modelos que vêm da Europa, né, sobretudo da Península Ibérica, surge aí outros, né, outras culturas que também, e outros fatores que vão fazer com que nós tenhamos que enfrentar também outros temas, e eu vou mostrar aqui para vocês, né, que tem sido esse o grande desafio. As culturas asiáticas, né, falando dessa perspectiva global, e as culturas indígenas, afro-indígenas, mestiças, que estão, né, dentro desse panorama, né, a partir do século XVI, dessas rotas transoceânicas, a gente conhece desde a escola, né, o Galeão de Manila, a Carreira das Índias, todas essas linhas aqui azuis e brancas desses percursos, que, lógico, também aí tudo, né, a história da arte, os objetos, os modelos, os livros, começam, as pessoas, né, atores importantes, artistas, arquitetos, estão em grande circulação pelo mundo. Vejam que, né, aqui na América do Sul, a gente tem Cartagena, portos importantes, Recife, Salvador, Rio, Lima, mas não só, né, tem percursos aí internos também que vai depender justamente da gente conhecer essa história local. Então, vamos muito além desses portos. Eu vou passar muito rapidamente, só para fazer lembrar, e a gente está falando de pintura, eu não costumo fazer uma história de arte muito, muito convencional, então eu vou circular aqui também, né, quanto à escultura, vamos fazer diversos, vocês vão ver que o percurso é bastante variado. Aqui, o conhecidos biombos Nambã, eles não são, Nambã, arte Nambã é bastante ampla também, né, temos professor português aqui conosco, as maravilhas que existem nos museus portugueses, né, desses encontros também, encontros e desencontros. Aqui, oficinas implantadas, né, no Japão, temos também oficinas de pintura que depois vão para Goa, eu vou passar também muito rápido. Aqui já um biombo feito no México, né, Nueva Espanha, século XVII. Aqui um painel da China, século XVII, seda bordada, e uma reinterpretação no Peru, né, que tem uma tradição têxtil muito importante, então aqui, né, tem que ser bastante estudado, mas os pigmentos naturais, né, no Peru, os tipos de fios, né, empregados, e mesmo a iconografia, que vai também mudando, às vezes, o significado, né, ou também incorporando outras iconografias importantes. Então, são temas, né, a partir de um painel como esse, de uma reinterpretação neste manto peruano, você tem muito, né, a desvendar, a decifrar, né, são muitos fatores aqui presentes, e claro, temos aí uma questão também social importante, que são os artistas, né, então temos aqui no Peru, né, grandes oficinas têxteis, escravizados dentro das mitas, nas minas de prata, e também nessas manufaturas têxteis. Então, tem uma realidade bastante complexa, né? Por exemplo, um baú Nambã, ou seja, que já tem, né, um modelo europeu com uma técnica japonesa, né, reinterpretado na Colômbia. Então, já temos aqui, o baú modelo europeu, uma vontade, né, uma inspiração Nambã, e um tratamento com esse barniz de pasto, que é um verniz fabricado há muito tempo, né,
nessa região de Pasto, na Colômbia, mas também no Equador, chamado mopa-mopa, né, um verniz feito pelos indígenas e empregado neste objeto. Então, temos aí diversas, né, cifras. Aqui são recipientes chineses, né, com a famosa laca. Aqui, século II a.C. E temos uma cuia, né, um objeto feito de um fruto, né, da Amazônia, um objeto ameríndio, mas que vai ganhar, justo, os jesuítas vão nos falar, né, que ele lembra esses vernizes feitos pelas indígenas da região de Monte Alegre, uma região que tem muita tradição de pintura há milênios. Elas produzem essa tinta, esse verniz negro com que pintam as cuias, e aqui há toda uma movimentação, né, para que esse verniz, que eles, né, os jesuítas e outros, veem como um novo charão da China, um novo verniz, uma nova laca. Então, essas decorações, que antes também eram geométricas, ligadas às culturas indígenas, aparecem outras, né, outros florões, né, são cuias que são um pouco barrocas, mas também são globais, porque também vão aparecer, como nós vamos ver lá mais adiante, elementos pintados que remetem às culturas orientais, já também asiáticas, já também transformadas. Tudo isso, gente, eu queria dizer e agradecer esses grupos de estudos que nós temos montado, e agradeço muito ao Luciano por essa parceria de sempre nas duas pesquisas que eu vou mostrar para vocês, tanto da emblemática quanto a da sacristia de Belém, por essa parceria importante, e com os alunos, né, que têm desenvolvido pesquisas de iniciação científica sobre esses temas, porque como podemos avançar se não conhecemos determinados temas, né, como, por exemplo, a pintura de laca. Então, a Larissa Antonellini fez uma pesquisa mais aprofundada sobre a laca, para que nós pudéssemos também avançar nessas outras pesquisas. E assim temos cerca de 10 alunos envolvidos em pesquisas diversas, tanto do campo das artes ameríndias, quanto do campo das artes asiáticas, que foram os dois temas principais desse projeto na FAO. Então, vejam aqui, né, uma caixinha de laca preta com encaixes de madrepérola, né? E aqui nós vemos uma cuia querendo imitar, né, essa laca preta e essas incrustações em madrepérola. Isso ocorreu bastante também na América do Sul. Assim, não só imitações, como o próprio, né, porque as culturas indígenas também tinham muita tradição no trabalho com a madeira, nós sabemos, e conheciam as madeiras, né, da floresta, na Amazônia, como aqui no México, onde seja. Então, vejam só, aqui um gaveteiro, né, desses encontros da Filipinas, século XVIII, para exportação, e um outro, né, feito já aqui nos Andes, né, no vice-reinado do Peru. Esse está no Museu Pedro de Osma. E na Amazônia a gente vê muita incrustação de madrepérola de rios também. Vamos já ver também um exemplo. Essa escrivaninha e estante também, né, espetacular, nós vimos ao vivo essa maravilha, né? Isso tudo trabalhado em oficinas locais, e esse foi outro tema que eu trago lá do meu mestrado, né, que virou doutorado direto, que é dos Tintas da Terra, Tintas do Reino, que trabalhava um pouco esse universo das oficinas dos jesuítas, mas não foram só eles, mas de diversas oficinas e diversas figuras que trabalharam juntas, né? E aqui eu vou para a Bahia, né, onde trabalhou, e vejo que a circulação não é só minha, Percival, o Francisco, indígena natural do Maranhão, é enviado pelo padre Bettendorf, um jesuíta do século XVIII, luxemburguês, pelas suas grandes habilidades com a madeira, para trabalhar nas incrustações, justamente, desses embutidos de casca de tartaruga, desse belíssimo arcaz em madeira. Então, há
né, uma biografia, uma semi-biografia, porque não sabemos nem a etnia do Francisco, mas desse percurso desse indígena, que depois volta ao Maranhão e faz, entalha, juntamente com o português, o retábulo do altar-mor, que é um dos melhores exemplos de retábulos do século que temos, né, do século XVII, aí especialidade do nosso amigo Mozart. E vejam, esse objeto, né, que aparece nessa iconografia, dessa viagem filosófica do Alexandre Rodrigues, o material está quase sempre também em Portugal, e esse objeto que é justamente esse inalador de Paricá, e vejam a maravilha, chamada prancheta, né, de Paricá, lavrada em madeira escura, com esses embutidos muito delicados. Esses embutidos, justamente, também nas crônicas dos jesuítas, eles vão dizer, eles embutem madrepérolas muito bem, e agora este indígena fez um crucifixo de madeira, né, muito perfeito, que imita aqueles crucifixos indianos, né, vindos da Índia, que nós conhecemos, mas com uma técnica própria de embutir, né? Então, claro, tem todo esse universo, né, que perpassa a produção americana, né? E esses temas têm sido, esse aqui é uma bela lembrança para nós, foi a última exposição que nós vimos, né, em fevereiro de 2020, pouco antes da pandemia, né, em Lisboa, esse encontro, né? Então, esses temas estão muito, né, hoje, muito estudados, talvez a gente não tenha muito acesso a essa bibliografia ainda aqui, mas é muito importante que a gente comece a se aproximar. Esse foi também, são viagens que eu fiz através do projeto, graças à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, né, e fomos, né, eu e o Luciano, até Pequim também, em julho de 2019, em busca de mais informações sobre justamente essas tradições. Essa foi uma exposição que juntava os objetos guardados no Vaticano, né, que foram levados para essa grande exposição em Pequim, na Cidade Proibida, mas na própria Cidade Proibida, né, há muitos pequenas grandes salas com objetos justamente que falam desse período em que os jesuítas, né, franceses e portugueses estavam instalados dentro da Cidade Proibida. E toda essa circulação, e queria lembrar que também muito importante, nós vamos ver os tecidos, né? Essa circulação, já vimos ali da seda da China, aqui um hobby imperial. E, claro, já acho que talvez dentro dessas circulações, o tema mais estudado tenha sido a circulação dos livros através das bibliotecas, né, aquelas que foram felizmente conservadas, outras não, como a de Córdoba, na Argentina, que ainda temos a biblioteca, ou a de Michoacán, no México, outros que temos apenas o manuscrito, né? Manuscritos de bibliotecas, ou mesmo livros que sabemos que circularam. E temos a preciosidade, que é a Biblioteca Nacional do Rio, com a coleção, por exemplo, Barbosa Machado, que podemos, né, também localizar e ter acesso a esses livros, né? E aqui, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas mostro aqui Sebastiano Célio, 7 livros da arquitetura, e como é que isso, né, vai muitas vezes aparecer, né, gloriosamente na América. Então, temos aqui em Tunja, na Colômbia, esse templo de Santo Domingo, então temos várias referências, né, várias cifras aqui para serem desvendadas. O Muderra, o próprio Sebastiano Célio, as cerâmicas, né, aqui só, as cores que são empregadas, que remetem ao Oriente. Então, temos um Sebastiano Célio orientalizado, mas, ao mesmo tempo, temos
né, nessa escultura do Sebastiano Célio. Isso foi estudado por Santiago Sebastián, grande estudioso, né, do barroco e do que se estabeleceu na Colômbia, flores locais entalhadas, e temos aqui, vejam, nos aproximamos da Capela Mor, do retábulo, e vemos, né, pratos realmente, né, asiáticos, então tudo isso tem que ser estudado, conchas, né, anjinhos, esculturas feitas nessas oficinas locais, pinturas ali em cima, que também imitam a laca vermelha e preta, né? Então tem um universo muito grande para ser desvendado, para ser estudado com muita cuidado. E aqui, né, temos os livros de emblemas, dentro dessa categoria de circulação de livro. E aqui o André Alciati, né, também conhecido como Alciato em Portugal, os emblemas traduzidos em rimas em espanhol, né? Alciato foi traduzido em diversos idiomas, né, publicado aqui em Lyon. Então, esse tema do livro de emblema, a gente vai ver que vai ser fundamental também para a leitura das pinturas da sacristia. Então, nós vemos em cima, né, o mote ou lema, né, a imagem e a subinscrição, que é a explicação dessa imagem e do lema. Os jesuítas fizeram não sei quantos livros de emblema, né? Tem repertórios de emblemáticas gigantescos, né? Chegam mais de 1000 livros, né? Feitos pelos jesuítas, que nos seus pátios de colégio brincavam, né? A gente gosta, né, de brincar de enigma, de decifrar justamente esses emblemas. Então, eles colocavam uma imagem, sugeriam um lema, e teria que se adivinhar, né, o significado. A professora Isabel Almeida, também de Portugal, fez um belo estudo sobre isso. Eles estão presentes também nos sermões, por exemplo, de Vieira, que faz, né, várias menções em sermões aos emblemas de Alciato. Voltamos para a Colômbia, para aquele mesmo lugar que vimos aquela maravilha da capela, né, de Nossa Senhora do Rosário. Estamos na casa do fundador, chamado Dom Gonçalo Soares de Rendón, em Tunja, século XVI, a primeira pintura, né, e aqui tem várias casas, vários locais em que aparece a emblemática. Vejam que aqui não tem lema, não tem mote, e não tem explicação, né, tem essa imagem que remete a esses livros, né, porque sabemos também aqui em Tunja, e tem vários estudiosos, como o professor José Morales Folgueira, da Espanha, né, que estudou a emblemática em Tunja, o próprio Santiago Sebastián também, temos a Sociedade Espanhola de Emblemática, né, que se dedica a isso, fundada pelo Santiago Sebastián. E por que sabemos? Porque há um inventário, há livrarias importantes implantadas no século XVI, onde existiam diversos livros de emblemática. Entre eles, por exemplo, Sebastián de Covarrubias e Orozco, Emblemas Morales, Madrid, 1610. E aí, aquele cavalo que aparece aqui à direita, né? Aqui temos um emblema que explica essa imagem. Emblemas Morales, meu latim é péssimo, não vou arriscar, não existe virtude sem dificuldade. Então, tem todo, né, um trabalho de vários estudiosos que têm tentado fazer essas leituras. Luiz de Moura Sobral estudou, né, a mais famosa obra de emblemática utilizada em azulejos na América Portuguesa, que é o claustro da Igreja de São Francisco Salvador da Bahia, inspirada na obra de Otto van Venius, né? E esses azulejos, né, vêm já encomendados de Portugal, não são feitos, né, são 37 painéis instalados, então não são obras de oficinas, né, é um outro percurso importante também.
eu volto para a sacristia da igreja jesuítica. Eu não vou me deter a falar dessa sacristia, que foi também muito estudada, a mais recente, acho que dos mais importantes estudos, além do Luiz de Moura Sobral, a Belinda Almeida, lá de Salvador, fez não sei se ela parece, né, que ela esteve com vocês, depois vocês me contam, mas fez um belíssimo estudo, conheci a Belinda justamente visitando essa sacristia. E temos aqui os mártires, e temos flores e pássaros e grotescas, né? Eu também não vou na minha apresentação, porque ela quase sempre vai aparecer nas sacristias, grotescos, grotescas, né? Florões, ramalhetes, etc., guirlandas, né? É quase constante, né? Aparecimento nos tetos de sacristia. Vamos falar um pouquinho mais desses outros não tão estudados com mais profundidade. Quero dizer para vocês que ainda há muito que se estudar, o que eu fiz é muito no início ainda, e precisamos, né, de sempre pessoas para se dedicar, por exemplo, a um estudo desse Elogios e Ramalhete de Flores, borrifado, de um jesuíta, Antônio Francisco Cardinha. A professora Cristina Oswald também, né, fez um belo texto sobre isso, que os mártires, né, e a interpretação desses mártires no teto da sacristia, né? E aqui tem uma série. Eles vão aparecer também, os mártires do Japão, na sacristia de Lima, no Peru, nos azulejos, né? Também muito interessante seria tratar dessas sacristias, conectando essas histórias. Então, o que aconteceu para os mártires do Japão estarem na sacristia, nos azulejos de Lima, em comparação com o que temos em Salvador? As histórias globais, elas são principalmente também histórias conectadas, né? Elas não podem ser vistas. E, como eu disse, essa é a grande dificuldade. Tenho que conhecer muito a realidade de Salvador, e se eu for fazer essa conexão com Lima, tenho que conhecer muito a realidade de Lima, e mais tenho que conhecer essa perspectiva global. Então, as dificuldades são maiores, mas são pesquisas, né, que devem, né, abrir muitos outros, né, olhares importantes. Nessas bibliotecas também dos jesuítas, né, outro tema fundamental foi a história natural. Então, Juan Eusébio Nirenberg é um jesuíta que está em quase todas as bibliotecas. Essa não é a única obra dele, ele tem várias obras. Ele está na biblioteca de Belém, do Rio, do Embu, de Michoacán, de Córdoba. É uma figura, né, tem um dos seus livros, né, feitos em língua guarani, com ilustrações realizadas pelos Guarani. Então, Nirenberg é uma figura-chave. Outro, aqui não estamos mais nos jesuítas, estamos aqui no franciscanos, falando desses, também de outro tema importante, que são as gravuras de história natural, né, científicas, etc., aqui pelo Frei Cristóvão de Lisboa, século XVII, no Maranhão, mas que podem, né, ser utilizados. Então, teríamos ainda que fazer bastante pesquisa sobre isso. A gente vê também as ferronneries, né, chamadas, esses que também vêm de livros, né, de orfebres e etc. Então, é um universo muito grande para a gente poder fazer uma leitura, né, melhor dessas pinturas. Aqui, alguns exemplos de livros de emblemas jesuíticos. O mais conhecido é o Imago Prime Seculi, imagens do primeiro século da Companhia, comemorando, né, 1640, o primeiro centenário da Companhia, que a gente vai ver foi muito utilizado também na América. Existe um trabalho da Lídia Salviuti Soleira, né, que trabalhou essas imagens do primeiro século. O que falta? Falta muito a gente ver, né, o que foi desses livros realmente fazer
um catálogo, um inventário de onde, em obras, né, diversas, não só pintura, mas também escultura e outras, onde pode ter sido utilizado como referência, inspiração, esses livros. E aqui, de novo, o nosso André Alciati, só para vocês não lembrarem. E aí, né, que Renata, estudando para a tese, indo a Roma, né, se depara e lendo Serafim Leite, que também trabalha o catálogo da livraria, lembrando que o próprio Serafim Leite foi um livreiro com 13 anos, em Monte Alegre, lá onde as mulheres, né, pintavam as cuias. Ele morou em Monte Alegre, adolescente, trabalhando numa livraria. E essa livraria de Vigia, né, que não existe mais, né, existe, aliás, algumas foram encontradas, né, com ex-libris da livraria de Vigia e da livraria do Pará, na Biblioteca Nacional de Lisboa. Não tive oportunidade de ir, né, conferir isso, mas o Serafim Leite mesmo fala, e aqui a gente tem, né, uma série de livros de emblemas. Quem me chamou a atenção? Isso, na época, né, o Luciano trouxe a professora Sylvie Desvarte Rosa, que é uma grande conhecedora, né, da cultura do Renascimento, porque pensem, né, a emblemática é uma cultura que nós vimos lá, 1541, se eu não estou enganada, vinda através do Alciati, daquele livro A Emblemata, que inaugura, né, esses livros. Então, uma cultura do Renascimento, né? Eu estive em Oaxaca apresentando no Congresso o Renascimento na partir da América, para falar disso, né, de uma manifestação que é o quê? Já do século XVIII, como nós vamos ver. E esse catálogo, feito na exposição, vai, né, mostrar essa série de livros, né, aqui, Drexelius, todos esses que eu não tinha nem ideia. Hoje, essa é a igreja, a casa antiga, né, casa-colégio da Madre de Deus em Vigia, só existe a igreja, o colégio foi demolido, é uma igreja preciosa também, não vou me deter nela. Vou passar aqui para mostrar para vocês João de Solorzano, emblemas, né? Sanches, Ópera Muralha, assim que aparece, né? Sanches, Ópera Muralha tem 5 volumes, né? Então, não é por acaso, assim como nós vimos em Tunja, temos uma biblioteca cheia de livros de emblemas e temos pintura de emblemática em pelo menos 3 lugares no século XVI. Vamos para a Amazônia do XVIII, temos o universo da livraria e temos as pinturas de emblemas, tanto em Vigia, emblemas marianos, quanto em Belém do Pará, que são esses. Marianos são mais fáceis da gente e mais conhecidos, né? Como eu disse no trabalho do professor Luiz de Moura Sobral, e outros, né, que a gente conhece, que é um universo muito grande, né, dos emblemas marianos, também no norte de Portugal, também na Galícia, tem uma série, né, de igrejas e sacristias com emblemas marianos que foram estudados, né? E aqui em Belém, esses emblemas muito mais difíceis da gente decifrar, justamente. Essa é a sacristia, né, que já há uns 3, 4 anos atrás. Estão todos me ouvindo bem? Renata tem mais 25 minutos. Ok. Estamos chegando. Aqui, rapidamente, para vocês verem a igreja o teto com os emblemas marianos de Vigia, onde temos a nossa biblioteca, esses temas mais conhecidos, como eu falei. Vejam que aqui tem o lema e a imagem. E aqui em Lisboa, na Sacristia dos Jesuítas, temos só o quê? Os emblemas, as imagens, não temos mote, né? Aqui vamos para Santo Alexandre, na verdade, é o Colégio de Santo Alexandre, Igreja de São Francisco Xavier, e a nossa bela sacristia. E os nossos emblemas a serem decifrados. Eu costumava dizer para minha mãe, eu estou aqui, como está aí o trabalho aí em Pisa? Mãe, eu sou a única pessoa do mundo preocupada com o que essas abelhas, afinal, significam aqui no teto da sacristia de Belém. Comecei esses estudos com a professora Miriam Ribeiro, ainda sendo
assistente de pesquisa dela em 2002, né? E justamente o que eu lembro da professora Miriam, quais são os significados desses emblemas, existiam textos, por exemplo, do professor Lebian, que, no Pará, falando sobre... Então, tinham grandes perguntas, né, a serem respondidas. Não foram todas, mas algumas fomos nos aproximando. E o que nós concluímos, né, por exemplo, estudando, né, era preciso conhecer esses livros que estavam na biblioteca de Vigia e outros não. Esse aqui, por exemplo, estava tanto em Vigia quanto na Biblioteca do Rio, e o Mundo Simbólico também está em Michoacán, no México. É precioso, e acho que a gente teria, né, que ter mais estudos e trazer pessoas que conhecem essa obra para podermos desvendar aí outros mistérios da arte dos séculos XVI a XVIII aqui no Brasil. Outro livro presente, também estudado pela Filipa Medeiros, né, que estudou também o Alciato, em Portugal, O Príncipe dos Patriarcas, São Bento, o Imago, que, vejam, está no inventário do Colégio do Rio, e está traduzido aqui em emblemas esculpidos na Igreja de Córdoba. Também vou passar muito rápido, mas o que eu aprendi dessa Igreja de Córdoba e dos estudos que foram feitos sobre elas? Eu aprendi, né, que era possível misturar emblemas, pegar o mote e o lema de um, misturar com a imagem do outro e fazer uma outra terceira decoração, né? Então, foi isso que eu aprendi, né? Então, aqui nós temos, não me perguntem por que esses emblemas, que são didáticos, são pedagógicos, né, estão justamente em lugares privilegiados, como as sacristias, estão aqui na nave da igreja, numa altura muito, né, mas pensem que eles estão sendo esculpidos nessas oficinas, né, e que isso já é um aprendizado, ou arte é um aprendizado, e esses emblemas é um segundo aprendizado. Misturar esses emblemas já também é uma outra, né, vamos dizer, outro fato muito americano, né, e isso eu aprendi em Pisa, quando eu reuni com a professora mais importante que estudava emblemática, ela me disse: eu nunca vi esses emblemas de Belém, eu não conheço, eu acho que você vai ter muito trabalho, eu estou achando impossível, eu nunca vi esses emblemas, né? Mas vamos então, né, a Gregoriana, vamos fotografar, vamos procurar, né, esses. E assim foi. Então, aqui alguns outros exemplos para vocês, né, do emprego da emblemática e desses livros que estão na Biblioteca de Belém. Aqui voltando de Nuremberg de novo, então veja, não fica apenas na pintura. Livros super difíceis de encontrar. Hoje essa realidade é muito diferente. Eu fiz esse pós-doc em 2013, terminei em 2010, 2013. Hoje, 2021, vocês têm esses livros digitalizados da maioria das vezes. Então, aquilo que eu tive que passar dias fotografando, procurando, esse livro só tinha em Nápoles, o outro só tinha não sei aonde, hoje quase todos foram feitos muitos projetos de digitalização da Biblioteca de Bérgamo, entre outras, que vocês, Stanford, etc., que podem, né, folhear esses livros, que é um grande prazer, realmente. Então, voltamos aqui para a pintura do teto da sacristia, né? Eu vou mostrar alguns, aquele famoso das abelhinhas com a sineta, essa imagem da mãozinha que sai de uma nuvem, né? Sai do céu, é muito recorrente e emblemática, e ele dizia: a doçura seguirá o som. E eu estou pensando justamente que existe um jesuíta que provavelmente é o chefe da oficina de escultura e pintura, e ele é austríaco. Então eu fui procurar os jesuítas austríacos que tinham escrito, e ele está no Colégio de Viena, né? E o Colégio de Viena, existe alguns jesuítas que fizeram livro de emblemas, entre eles este jesuíta, Franz Heinzer. Não leio nada de alemão, nada,
né? Fui lá, então, vamos ver, tive que ter muita ajuda de professores da Alemanha, né? Inclusive um carioca, que me deu algumas dicas sobre essas figuras, né? E este jesuíta estava justamente no Colégio de Viena quando o chefe da oficina de Belém, que é o padre Traia, estava também no Colégio de Viena, pouco antes dele vir para o Maranhão e Grão-Pará, 1703. E aí eu acho, justamente, né, este emblema, a doçura seguirá o som. Também tem uma figura que bate em coisas abelhinhas que saem, né? Então, essa provavelmente é a referência para este emblema, né? Outro emblema interessante, esse do escudo com as flechas, né? Lembrando que flechas a gente tem a referência amazônica ali, e também para mim era importante fazer essas. Então, era importante ter o jesuíta austríaco e ter o nosso jesuíta austríaco lá trabalhando com os indígenas, com os africanos e mestiços. E aqui temos repele ou quebra. Esse emblema, eu queria só ler rapidamente para vocês, né? Foi, por exemplo, pode ser linkado com uma citação de João Daniel, né? O tema das flechas que quebram as tocar escudos foi abordado também por João Daniel no Tesouro Descoberto no Rio Amazonas, que nos fala do quê? Do peito de aço, do capacete, da impenetrável saia de malha que formam a roupeta da companhia, as armas do Evangelho de Antônio Vieira contra as agudas e penetrantes flechas e horrendas taquaras dos índios Nhengaíbas, conhecida nação guerreira da Ilha do Marajó, no Pará, que finalmente foi aldeada pelo jesuíta após 20 anos de guerra, resistindo às investidas dos colonos portugueses. Então, a gente pode também, além de fazer referência, né, ao livro de emblema, e aqui a gente tem um mote semelhante, repele ou é quebrado, também que fala disso no teatro de empresa, e vejam, gente, tem aí muito discurso, né, para se estudar. Então, Giovanni Ferro é outra obra importante, né, e se a gente faz a ponte também com aquela realidade, né, do Grão-Pará, da Amazônia. Afugenta ao brilhar, né, era outro também, esse sol, né, a aurora, que afugenta os pássaros negros que vão todo para essa escuridão. Né? Então, o que os jesuítas, e vejam que lá no fundo tem essa, adivinhem, é a sacristia, o teto da sacristia do Embu, aqui em São Paulo, né? E eu observando, nossa, é também o sol e os pássaros negros que vão aqui se esconder à esquerda, né? E vejam o que os jesuítas nos dizem, né? O próprio João Daniel também, né? Então, ele vai relacionar a escuridão às atividades feitas às escondidas pelos pajés, curadeiros, xamãs, né? Os pajés aíbas, que eles, jesuítas, falavam, os pajés maus, dizendo, tem estes as suas choupanas ou casas no mato retiradas e escondidas, para que nem mais os vejam, ou que fazem, nem possam ser vistas, ouvir a notícia dos missionários, e nelas são visitados dos mais. São muito escuras, porque não querem ser vistos, e porque quem age mal odeia a luz. Então, podia ser também um outro lema, além do afugenta ao brilhar. Né? Então, vejam, são todas, né, lições, né, dessa pedagogia jesuítica através das imagens. Né? E também temos um livro aqui que diz Brilha Afugenta, que está na biblioteca. Eu estive com esse livro nas mãos, ele estava muito, né, danificado, foi mandado para... Isso também é um serviço que nós podemos prestar a partir do momento que pedimos um livro que está perdido, que está antigo, que ninguém dizer, esse livro é super importante, ele foi mandado para restauro, né? E é impressionante a quantidade de folhas, de emblemas, de tudo que vocês podem imaginar.
Então, abelhas tem um monte, pássaros, mil, flores de todos os lados, e diversos significados, se o pássaro está voando para um lado para o outro, se está em dupla, se está em trio, são milhares, né, de combinações e de imagens para serem utilizadas. Aqui, o Luz, Alimento e Remédio, né, esses óleos, né, curativos, a professora Eliane Fleck, que estuda as boticas dos jesuítas, fez uma bela leitura também, não na chave da emblemática, mas na chave justamente que, além de alimentar a alma, né, também o corpo, existe essa intenção, né, jesuítica. Eu vou passar muito rapidamente aqui, falando de chinoiserie. No Brasil tem vários exemplos, né? Aqui também, para dizer, olha, também em Turim, isso é utilizado, esses espaços áulicos, etc., pinturas aqui em Sabará, mas nós vamos falar de um outro, né? Usando essa laca preciosa até hoje, vendida muito cara lá no National Palace Museum, ou essas mais antigas, que a gente não tem nem preço, né? Mas vamos lá para o Embu também para dizer, olha, o que temos aqui é chinoiserie, né, imitações, justo, retirada de tecidos ou de porcelanas, né, e temos vários exemplos que a gente pode dar, livros também que mostram, né, e isso temos no Peru várias igrejas na Rota da Prata pintadas, imitando tecidos também vermelhos, vindos do Oriente, etc. Temos aqui em São Roque também isso, mas nós vamos falar de outra coisa, né, de outro movimento, que é justamente essa de Belém da Cachoeira, no Recôncavo Baiano. A fundação do seminário é de 1686, seminário jesuítico, famoso pela sua torre, como os pratos, né, de cerâmica, aí tem que também serem estudados, né? Esse frontal de altar que tem, né, que está no museu, que mostra justamente, né, um outro universo também, que vem da Itália, que vem de Portugal, mas o tema das flores está muito presente, como está presente na decoração geral da igreja e nessa sacristia fabulosa também. A gente lembra, né, dos caixotões, como vimos, né, e como sabemos, né, que no mundo português global temos muitas sacristias com caixotões, mas ela nos intrigava muito, nos intriga ainda, né, ainda muito que estudar aqui nessa sacristia. E por isso fomos justamente a Pequim. E lá, né, se desvendou, né, os caixotões, na verdade, são esse tipo de organização de teto que a gente encontra, gente, em todos os lugares. Na Cidade Proibida, em vários lugares, até no hotel onde nós ficamos, era quase uma outra reinterpretação da sacristia, em tons de azul e etc. Muito curioso, com flores também, você vê na entrada das casas esse tipo de teto, né? Então, isso foi para a gente uma primeira, né? Nossa, é isso mesmo, né? Alguém que viu isso, alguém que teve essa experiência diferente da chinoiserie, que vem, né, através desses modelos que chegam, não necessariamente, né, a figura, o autor, o pintor, o escultor, teria que ter estado na China, no Japão, ou onde seja, né? Isso foi incorporado. Para mostrar para vocês que é um universo, vejam de novo aqui, né, já modernizado, com luz, dentro de uma exposição, esse tipo de teto. E isso está justamente relacionado e atribuímos, por isso, o teto da sacristia a essa figura que viveu muitos anos na China, mais de 10 anos, é um francês, né, que vai, justamente, trabalha em entalhador, pintor, escultor, arquiteto. O documento dele não diz os documentos da companhia, né, sempre muito que não demonstram, né, todo o universo que essas pessoas se dedicaram. Muitas vezes é uma linha só, dizendo, é um pintor, um arquiteto célebre, e
e basta, não há muita propaganda desses, mas é que a gente descobre, é um nome muito importante, autor do projeto do Templo de São Salvador, um arquiteto, né, Beitang, do Templo da Cidade Proibida, trabalhou também, fez a Igreja de Cantão, vai para a Bahia, projeta também, constrói, né, e a gente vai ver um pouco desse universo do Charles Belleville, que está trabalhando na França, que é enviado depois para a China, junto com não só jesuítas, né? Giovanni Gherardini era um pintor de perspectiva, mas junto, né, nessa embaixada francesa, mas aqui ele é um italiano, né, vai para, junto com Belleville, para a China, para dentro da Cidade Proibida, né? Esse é o Giovanni Gherardini, fazendo o imperador Kangxi. O curiosíssimo, o Charles Belleville fazia mágicas para o imperador, né? Tem várias passagens dele, documentação é fantástica, gente, uma coisa impressionante e maravilhosa, a gente só queria ter mais tempo para poder se dedicar como merece, então precisa de muitos estudos sobre isso. Mais 10 minutinhos, Renata. Ok, querido, vamos correndo aqui. O Giuseppe Castiglione, que é o mais conhecido, né, jesuíta, pintor, que vai fazer essa transculturação sensacional, vai trabalhar com perspectiva, etc. Né? Eu coloquei aqui o Harém das Concubinas em Amin Yuan, e nós fomos até esse, né, palácio, antigo palácio de verão, né, que ele faz aqui, que é uma outra coisa espetacular. Tem uma aluna também, a Lilian, que está fazendo mais C sobre esse palácio, mas o que eu diria para vocês, o Gherardini e o Belleville abrem caminho justamente para esses outros jesuítas que vão, esses muito mais estudados, né, que estão aí em todos os livros, exposições, essa da China, que vimos também em Paris, né, Castiglione, fantástico. E essa atração, né, que exerce a perspectiva, esse mundo todo da perspectiva, que é maravilhoso, né? Eu vi essa garotinha lá tentando brincar com essas outras crianças. Essa é uma reprodução de uma pintura feita também por europeus, né? Nesse período, século XVII, XVIII, e ela tenta, né? Ela ficou horas ali, ela queria, né, ingressar nesse mundo, esse fascinante. E aqui, a professora Elisabetta Cossi, durante, né, um dos motivos que nós chamamos a professora também para fazer lá no Seminário do Barroco, e mostrar um pouco desses estudos, né, que nós não conhecíamos antes sobre os jesuítas portugueses e franceses dentro, né, a reconstrução dessas igrejas atualmente. E também, vejam aqui, o mundo da perspectiva, lá na Espanha, né? O mundo da perspectiva misturado com a laca, com as flores, com esse outro universo. Né? Então, é algo que está ocorrendo, né, globalmente. Né? Aqui, então, inserimos o Seminário de Belém da Cachoeira fortemente nessa história global. E vejam que aqui tem também os emblemas que desapareceram, a gente não consegue localizar, pinturas de perspectiva também. Essa parte de cima, o altar-mor, né, a gente vê que esse coroamento é justamente um altar pintado em perspectiva, na própria Igreja de Cachoeira. Essa é a casa dos jesuítas franceses em Pequim. Esse é o templo, né, projetado, barroco, né, com as suas diferenças, assim como temos na América, com coisas, né, próprias aqui para este local, que é a Cidade Proibida, projetado pelo nosso jesuíta Belleville, né, que faz esse colégio e Casa Pia dos Órfãos de Joaquim, prêmio para quem conseguimos entrar, conseguir realmente estudar lá, porque é um colégio fechado hoje, histórias de pesquisa que a gente pode contar para vocês depois. Fragmento de mobiliário religioso encontrado também mostra o dourado, a vontade, né, de fazer uma incrustação e de repente fazer esse outro movimento com a laca preta. Estes, né, que lembram. Então a gente vai
buscando, né, através dessas pinturas, encontrar referências, né? Então, temos referências, né, na gramática japonesa em meados do século XVIII, temos referências na Europa, Jan Bruegel, que trabalha com as flores e essa pintura de fundo negro, mas também temos essa referência em Cusco, nesse universo, né, da pintura maravilhoso, da pintura cusquenha. Temos também as referências das pintores de flores, né, que não só anteriores, mas também mais recentes, que é um universo impressionante, que tem também sua simbologia particular, né? E voltamos para a emblemática, né? Emblemática das flores, e aí temos aqui a rosa chinesa, né? Super folhada, e ali a foto que eu fiz lá na frente, adivinhem de onde? De uma igreja jesuítica, né? Tinha essa flor. E damos um nó na cabeça, né, e voltamos para as questões ameríndias. Então, o que eu quero dizer com isso, né, e talvez seja a mensagem da minha e do que estamos fazendo no Barroco Cifrado, é reunir tudo isso, né, que tudo se encontra aqui na América, e não há nenhum problema, né, de uma indígena, uma mulher indígena, fazer, né, essas pinturas, né, utilizar esses universos num suporte, num objeto de tradição indígena, e que tudo vai se encontrar. E eu acho, né, quero dizer para vocês que, depois de 5 anos do projeto, eu acredito realmente que temos que aprofundar o estudo, né, dessas oficinas, né, jesuítas, dos missionários, e isso, claro, é bem melhor se for feito em grandes projetos e com muitas pessoas estudando determinados temas, porque como esse universo é muito amplo, é difícil a gente abarcar tudo. Então, quanto mais pesquisas, né, melhor, vamos ter um melhor panorama, melhores leituras, né, desse local, global, nas pinturas e também nas esculturas, etc. Essa é uma cuia linda da Academia de Ciências de Lisboa, né, está conservada na Sala do Brasil. Vejam que ela tem uma pintura, né, oriental. Então, pensando que também produção de tintas, etc., tudo isso foi para Belém, né, e também esteve presente em outros lugares. Então, são muitos fatores, né, cifrados dentro dessas maravilhosas pinturas. Eu agradeço para todos, espero que tenha cumprido o meu tempo, professor Percival, corri aqui. Está perfeito, Renata. Obrigado por essa viagem. Muito obrigada. Viagem pelo mundo. Nós andamos naquelas linhinhas que você colocou, verdes e azuis, e fomos para todos os lugares. Realmente é prazeroso ouvir sobre os emblemas que são tão enigmáticos e que estão aí e que mostram a cultura dos jesuítas. E mais enigmático ainda, porque na cidade de Córdoba eles estão lá em cima, invisíveis praticamente. Porém, depois do incêndio que houve lá, e o Edson Mota restaurou aquilo tudo, eles ainda são visíveis. Com uma boa lente a gente consegue lá, tá bom? A gente foi lá de... Aí eles vêm, o que é que o senhor está olhando tanto? Aí a gente explica, né? Bem,